Roma ardia, não por fogo visível, mas em seus alicerces, nas câmaras ocultas, nos corredores de mármore branco manchados por intrigas invisíveis. Era o último resplendor do primeiro século, e no coração do império, entre estátuas de deuses inertes e a sombra ainda recente de Nero, surgia uma nova ameaça, mais silenciosa que a espada e mais perigosa que qualquer legião: a fé dos humildes. No Palatino, onde o ouro recobria até os tetos, uma jovem de sangue imperial observava o mundo desde sua lógia adornada com colunas coríntias. Seu nome era Flávia Domitila, sobrinha do imperador Vespasiano, prometida do cônsul, donzela das festas consulares e herdeira de um dos nomes mais temidos de Roma. Contudo, seus olhos, cinzentos como as cinzas do Vesúvio, olhavam além do horizonte carmesim da cidade eterna, como se buscassem um reino invisível entre os reflexos da luz no Tibre. Ninguém no Senado suspeitava. Nenhum centurião adivinhava que, sob o peplo bordado de uma dama patriciana, batia um coração rendido não aos deuses de Roma, mas ao filho do carpinteiro crucificado na Judéia. Cada palavra do evangelho que ela lia secretamente nos jardins da Domus Priscila era como uma lança de fogo em sua alma. Quem quiser salvar sua vida a perderá, mas quem a perder por minha causa a salvará. E essas palavras, mais do que os elogios de poetas ou os decretos do César, eram as que guiavam seu destino. A história de Flávia Domitila não foi escrita com tinta, mas com lágrimas, com sangue e com esperança. Em um mundo onde o poder decidia tudo, ela escolheu a humildade. Em uma era de ídolos de mármore, adorou um Deus que não podia ser visto. E em um tempo em que as mulheres eram adornos ou prêmios, ela se tornou testemunha, uma pedra viva de uma fé que nenhuma perseguição conseguiu enterrar. Não é a história de uma princesa ou de uma mártir apenas. É a história de uma chama que se acendeu no coração do império e que nem os leões, nem as prisões, nem o medo conseguiram apagar. E agora, após os séculos, sua voz se ergue novamente como um eco indestrutível, sussurrando para aqueles que ousam acreditar além dos templos, além dos tronos, além da morte. Esta é a história de Santa Flávia Domitila, a Rosa dos Flávios, mártir da fé, filha do império e esposa de Cristo. No mármore reluzente da Domus Flávios, onde as fontes cantavam entre louros e o ar cheirava a incenso e vinho amadurecido, nasceu Flávia Domitila sob os auspícios de uma linhagem temida e venerada. Era sobrinha de Vespasiano, filha de Domitila a Maior e neta de generais que haviam estendido as fronteiras do império até os confins do Reno. Desde sua infância, foi tratada como uma joia na coroa da gens Flávia, educada em literatura grega, música, história augusta, na arte de encantar, sem falar mais do que o necessário. Seu nome ressoava nos círculos da elite como sinônimo de graça, virtude e obediência. Mas o que ninguém via era que em seu coração havia uma inquietação que os poetas não sabiam descrever. Aos 13 anos, enquanto passeava entre as colunas do templo de Vênus Genetrix, acompanhada por sua ama, perguntou com a voz suave que usava quando algo a turbava: por que, se os deuses são tão poderosos, não impedem a miséria dos escravos nem o choro das mães? A ama, turbada pela pergunta, guardou silêncio. Flávia não insistiu, mas naquela noite não dormiu. Em sua alma começava a crescer uma suspeita que nenhum filósofo conseguiria acalmar. Os anos passaram e, como era costume entre as famílias senatoriais, foi prometida em casamento ao homem que seu avô, o imperador, considerava mais útil para a estabilidade política do clã. Tito Flávio Clemente, cônsul designado, homem de temperamento apaziguado, sábio nas letras, mas ainda mais hábil na arte de não dizer o que pensa. Casaram-se em um banquete celebrado nos jardins da Vila Flávia, em Tusculum,
com a presença de vestais, poetas e enviados do César. Roma se vestia de gala, mas a alma de Flávia parecia se afastar de tudo aquilo. O povo aclamava sua beleza, mas nela começava a nascer uma sede que o ouro não saciava. À noite, ao se retirar para seus aposentos, costumava caminhar sozinha pelos corredores à sombra, parando para observar os nichos onde estavam as estátuas de mármore dos deuses tutores. Perguntava-se por que, se tudo estava tão ordenado, o mundo parecia tão vazio. Um dia, enquanto passeava pela vila suburbana de sua prima Priscila, foi conduzida pela curiosidade ao fundo de um jardim oculto. Ali, em uma pequena galeria escavada na rocha, encontrou várias mulheres reunidas em torno de uma lâmpada de óleo. Cantavam baixinho um hino desconhecido para seus ouvidos, mas que fez estremecer seu peito com um fervor inexplicável. "Quem sois?" perguntou com voz trêmula. Uma delas, anciã de rosto sereno e olhos profundos, se inclinou com doçura. "Somos servas do único Deus verdadeiro", disse. "Aquele que não se esculpe em pedra nem vive em templos, mas no coração de quem crê." Flávia não disse nada. Apenas ficou olhando a chama trêmula da lâmpada. Era como se sua alma, finalmente, lembrasse algo que tinha esquecido. Aquele encontro mudou seu rumo. Não foi repentino. Foi como o derretimento da neve ao sol, lento, silencioso, inevitável. Através de sua prima Priscila, Flávia foi introduzida na pequena e secreta comunidade cristã de Roma. Ouvia a leitura das cartas de Paulo em voz baixa, memorizava os salmos em latim vulgar e perguntava sobre aquele Jesus que havia morrido como um criminoso, mas ressuscitado como um rei. Tudo aquilo era contrário ao seu mundo e, ainda assim, tudo fazia sentido. Uma noite, após uma daquelas reuniões secretas nas catacumbas de Domitila, Priscila tomou suas mãos e lhe disse: "Seu lugar não está entre mármores nem cetros, Flávia. Você foi chamada para servir a outro reino. Você sente isso?" Ela baixou a cabeça. Não chorou, mas respondeu com um sussurro que era mais forte que qualquer grito: "Eu sei, e tenho medo." "O medo é o limiar da fé", respondeu Priscila. "Não tenha medo de ser o que já é." Desde então, Flávia viveu em dois mundos. Durante o dia se mostrava como a esposa do cônsul, anfitriã de banquetes, voz comedida nos debates domésticos. Mas à noite, em silêncio, escrevia com carvão sobre tabletes as palavras do Evangelho. Recitava o Pai Nosso olhando para as estrelas e fechava seus olhos implorando a esse Deus invisível que a sustentasse no que estava por vir. E embora ainda não soubesse, aquele caminho, feito de segredo, fogo e entrega, a conduziria não ao trono do império, mas ao martírio e à glória. Era uma noite sem lua, e sobre Roma se estendia um silêncio estranho, como se o céu contivesse a respiração. Flávia, envolta em um manto escuro que cobria seus cabelos dourados, descia lentamente pelos degraus esculpidos na rocha que conduziam às catacumbas da Via Ártia. Ao seu lado, Priscila segurava uma lâmpada trêmula. As sombras de ambas deslizavam pelas paredes úmidas como espectros de outro tempo. Lá embaixo, onde os mártires dormiam seu sono sem nome, começaria uma nova vida. O pequeno grupo que aguardava no final do corredor a recebeu com respeito reverente. Entre eles estavam Nereu e Aquiles, dois antigos soldados que, ao conhecerem Cristo, haviam abandonado o serviço das armas para se consagrar ao Evangelho. Sua presença era forte, mas serena. Era possível ver em seus rostos a paz de quem já não teme a morte. "Você está decidida, irmã?" perguntou Nereu com voz grave. Flávia assentiu. Não tremia. Em seus olhos brilhava uma certeza que havia amadurecido lentamente no silêncio de sua alma. "Quero morrer para o mundo", respondeu, "e viver apenas para ele." Um silêncio sagrado envolveu a câmara funerária, transformada em capela.
Sobre uma pedra esculpida, uma jarra de água e uma cruz de madeira velha eram os únicos adornos. Priscila colocou a lâmpada junto à parede e a tênue luz desenhou um halo sobre o rosto de Flávia, que retirou o manto e ficou de pé com uma túnica branca, simples como a fé que abraçava. Nereu pegou a jarra com mãos firmes e começou a orar. Flávia Domitila, serva do Altíssimo, renuncia ao príncipe deste mundo e às suas obras? Renuncio, respondeu ela sem hesitar. Você crê em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que foi crucificado, morto e sepultado, e que ao terceiro dia ressuscitou para a vida eterna? Creio, disse Flávia, e sua voz ecoou nas paredes com a força de quem se entrega completamente. Então Nereu derramou a água sobre sua cabeça, 1, 2, 3 vezes, e pronunciou as palavras sagradas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A água percorreu seu rosto como um rio silencioso, e com ela pareceram ir embora todos os medos, as dúvidas, as máscaras. Quando abriu os olhos, Flávia já não era uma dama de Roma. Ela era cristã, e sua alma, leve como o perfume do nardo, subia em direção a um amor que não poderia ser explicado com palavras humanas. Naquela noite, o canto de um salmo em voz baixa preencheu as catacumbas, enquanto os novos irmãos se aproximavam para abraçá-la um por um. Naquele círculo de pedra e fé, Flávia encontrou mais verdade do que em todos os palácios onde vivera. De volta para casa, caminhou sem olhar para trás. Os ecos do Palatino, os festins do Senado, as festas do Império já não eram mais seu mundo. Em seu interior, uma chama se acendera, e essa chama não era deste mundo. A partir daquele dia, sua vida se tornou um delicado equilíbrio entre o dever e a missão secreta. Na corte, continuava sendo a esposa do cônsul Tito Flávio Clemente, que, sob a influência serena de sua esposa, começou a se interessar pelos ensinamentos de Jesus. No começo, com ceticismo, depois com desejo e finalmente com fé. Os dois costumavam caminhar pelos jardins fingindo conversar sobre assuntos de Estado, quando na verdade comentavam as cartas de Paulo. E se o César soubesse? Perguntou Clemente uma tarde, olhando para as estátuas ao redor. Que saiba, respondeu Flávia, sem tirar os olhos do céu, mas que nos encontre firmes. Em segredo, Clemente foi batizado por Nereu na mesma cripta onde sua esposa havia renascido. Juntos começaram a acolher outros conversos: senadores, escravos, mulheres do templo, antigos soldados. Sua domus, antes reflexo do esplendor imperial, se transformou em uma rede viva de oração e ajuda aos pobres. Desde o alto poder, Flávia e Clemente teciam em silêncio os fios de uma igreja clandestina. E enquanto nas ruas de Roma se erguem novas estátuas do César Domiciano, no coração de seus súditos começava a surgir uma certeza mais forte que qualquer decreto. A certeza de que havia um reino onde o poder não era ouro, mas misericórdia. Um reino ao qual uma mulher patrícia, com sangue de imperadores, se uniu por amor. Um reino pelo qual, se necessário fosse, estava disposta a morrer. Roma estava inquieta. Algo invisível se agitava sob suas colunas como um murmúrio que serpenteava entre as pedras do Fórum e as sombras do Coliseu. Era o ano 95 depois de Cristo. Domiciano, filho do falecido Vespasiano, havia consolidado seu poder com mão de ferro. Em cada canto do império, seus bustos se erguiam com a inscrição Dominus et Deus, Senhor e Deus. Ele não se contentava em governar, queria ser adorado, e quem não o fizesse, não viveria. O palácio dos Flávios brilhava com mais pompa do que nunca, mas dentro de suas paredes a tensão poderia ser cortada com uma faca. Flávia Domitila, agora mais serena do que em seus anos de juventude, sabia que sua vida estava pendurada por um fio. O número de cristãos crescia,
e com isso, também as suspeitas do César. Domiciano, devorado por sua paranoia, havia começado a enviar espiões às casas dos nobres, procurando sinais de traição, heresia ou fé. Uma manhã, enquanto a névoa do Tibre ainda flutuava sobre os jardins imperiais, Flávia foi chamada à presença do próprio Domiciano. Entrou na sala do trono com passo firme. Vestia uma túnica sóbria, sem joias, sem penteado cerimonial. Somente a cruz bordada na bainha de seu vestido falava por ela, discreta, mas inabalável. O imperador a recebeu em pé, acompanhado de seu pretoriano. Seu rosto, esculpido pelo ódio e pelo medo, era uma máscara de controle. "Sobrinha", disse ele, quase com uma doçura venenosa, "dizem que em sua casa já não se celebram os ritos familiares, que as libações a Júpiter cessaram, que não faz sacrifícios pela minha saúde. Pode me explicar o porquê?" Flávia manteve o olhar fixo, sem desafiar, mas sem desviar os olhos. "Porque rezo por ti ao único Deus que pode salvar, tio. E a ele não se oferece incenso nem animais, mas o coração." Um murmúrio percorreu o recinto. O pretoriano a olhou como se já estivesse morta. "Você se atreve a me dizer", insistiu Domiciano, "que seu Deus é superior ao meu, que não sou digno de adoração?" "Você é meu imperador", disse Flávia com voz clara, "mas não é meu Deus." Domiciano a observou em silêncio, como um caçador que mede sua presa. Então, com voz gélida, sentenciou: "Seu marido será interrogado, seus bens confiscados, e você desterrada, a menos que faça um pequeno sacrifício em minha honra, só uma gota de vinho, uma pitada de incenso, um gesto. Isso é tão difícil para uma filha do império?" Flávia deu um passo à frente, seu rosto sem ódio, apenas cheio de uma paz que ninguém naquela sala entendia. "Prefiro perder a terra antes de perder o céu." Naquela mesma noite, Tito Flávio Clemente foi preso no Senado, julgado e executado por ateísmo, o novo eufemismo usado pelo Império para designar os cristãos. Seu nome foi apagado das listas oficiais, suas estátuas derrubadas, sua família desonrada, e Flávia foi enviada ao exílio. Mas não foi um exílio qualquer. Domiciano quis humilhá-la, arrancá-la de seu linhagem, reduzi-la a nada. Foi transferida para as Ilhas Pontinas, um arquipélago rochoso e desolado em frente à costa de Terracina. Lá, entre falésias golpeadas pelo vento salgado, esperava-se que morresse lentamente de esquecimento e desespero. Ela não morreu. Em Ponza, entre grutas e ruínas, Flávia encontrou uma nova missão. Já não era a senhora de uma domus, mas irmã dos outros condenados que compartilhavam seu desterro. Mulheres acusadas de adultério, escravos rebeldes, velhos soldados caídos em desgraça. E entre eles, Nereu e Aquiles, os fiéis irmãos que também haviam sido enviados ao esquecimento. "Achavam que nos apagariam?" disse Flávia uma noite, enquanto acendia uma lâmpada de óleo em uma caverna. "Não sabiam que a luz brilha mais forte na escuridão." Naquela ilha hostil, surgiu uma nova comunidade. Oravam na rocha, celebravam a Eucaristia com pão seco e vinho de uvas silvestres. Curavam feridas, consolavam os desesperados e escreviam cartas escondidas entre tecidos que depois eram levadas a Roma por pescadores fiéis. As palavras de Flávia se tornaram consolo para os perseguidos e seu exílio um altar. "Que Roma saiba", dizia, "que o sangue dos justos não se apaga com decretos. Que saiba o César que o trono de Cristo não vacila quando uma coroa cai." Em sua cela de pedra, sob o céu aberto, Flávia Domitila não se apagou, se transformou. E o império, sem saber, acabava de forjar com seu ódio uma das colunas mais firmes da Igreja nascente.
As ondas do Tirreno batiam incessantemente nas falésias da ilha de Ponza, como se quisessem arrancá-la da face do mar. Lá, entre rochas ásperas e vento implacável, aquela que um dia foi dama dos jardins imperiais se tornara mãe de uma comunidade de esquecidos. Não havia mais sedas, nem servos. Apenas uma túnica de lã simples, o eco do Evangelho e a certeza invencível de que o reino dos céus habitava também nas cavernas. Flávia agora vivia em uma caverna voltada para a costa, onde as gaivotas se pousavam sem medo e os peregrinos da fé encontravam refúgio. Ao redor dela, a ilha começava a se transformar. O que antes era prisão, agora respirava esperança. Ali estavam Nereu e Aquiles, seus irmãos na fé, que organizavam discretamente as orações e o sustento da comunidade. Ali também viviam mulheres expulsas da sociedade, a quem Flávia ensinava não a se render, mas a olhar para o céu com dignidade. Cada tarde, quando o sol se punha atrás do mar e tingia o horizonte de cobre e sangue, Flávia se sentava à entrada de sua caverna com uma tabuinha de cera sobre os joelhos. À luz trêmula de uma tocha, escrevia cartas que depois eram confiadas a mãos fiéis. Eram cartas destinadas aos cristãos de Roma, aos perseguidos da Ásia Menor, aos irmãos que sofriam em silêncio. Não eram tratados teológicos nem discursos doutrinários. Eram palavras de consolo, de força, de ternura. Palavras nascidas não do poder, mas da dor compartilhada. Não choreis pelo que perdemos, escrevia. Pois o que o mundo nos tira, Deus transforma em semente de eternidade. Uma dessas noites, enquanto escrevia sob o sussurro do mar, aproximou-se dela uma jovem que fora desterrada por se recusar a servir no templo de Cibele. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e sua voz era quase um fio quebrado. Não entendo, senhora. Por que Deus permite este abandono? Flávia levantou o olhar, deixando de lado a tabuinha. Olhou-a com doçura, como uma mãe que conhece todas as feridas sem tê-las visto. O abandono, respondeu, não vem de Deus, mas do mundo. Ele está aqui, agora com você, neste mesmo instante. Não vê isso no consolo desta comunidade? Não sente isso no abraço do que nada tem? Deus não se ausenta. Ele se disfarça de dor para nos ensinar o amor verdadeiro. A jovem caiu de joelhos e rompeu em soluços. Flávia a abraçou sem dizer mais nada, deixando que a noite fizesse seu trabalho sagrado na alma quebrada. A comunidade de Ponza crescia, não em número, mas em fervor. Cada novo dia era celebrado como um presente, cada pedaço de pão compartilhado como um milagre. As vigílias eram longas, feitas de salmos sussurrados, lágrimas discretas e um cântico que Flávia compôs durante seu primeiro inverno na ilha. Dizia assim: Tu que fazes do vento teu mensageiro e do fogo teu servo, entra no meu exílio e faze dele tua morada. Tu que vês o justo em sua solidão, alimenta sua lâmpada com o azeite de tua glória. Um dia, entre o fluxo de cartas que saíam da ilha, uma chegou até as mãos de uma viúva romana, fiel devota e mecenas do cristianismo na clandestinidade. Seu nome era Plautina, e ao ler as palavras de Flávia, sentiu que já não poderia mais ficar calada. Começou a divulgar discretamente os escritos da exilada, copiando-os à mão, lendo-os nas reuniões noturnas dos cristãos, escondidos nas catacumbas. Assim, sem exército ou espada, Flávia voltava a Roma. Voltava em forma de palavra, de consolo, de exemplo. Sua figura, uma sombra exilada, começava a brilhar como um farol para os perseguidos. Alguns diziam que seus escritos continham sabedoria digna dos profetas. Outros, simplesmente, chamavam-nos de as cartas da mãe. Enquanto isso, na ilha, a perseguição não cessava. Os emissários do César continuavam enviando oficiais para verificar se os exilados conspiravam. Uma tarde, um novo oficial desembarcou na costa com a testa franzida e a espada pendurada no cinto.
Chamava-se Máximos. Já tinha visto muitas guerras, muitas mortes. Não acreditava nos deuses, nem nos homens. "Você é Flávia Domitila?" perguntou com um tom áspero ao vê-la. "Sou", respondeu ela sem temor, mantendo-lhe o olhar firme. "Dizem que escreve para Roma, que fala de um reino invisível. Você se atreveria a me dizer por quê?" Flávia sorriu levemente, como quem oferece uma taça de água ao sedento. "Porque há coisas que nem o aço nem o César podem matar, e uma delas é a esperança." Máximos não respondeu. Apenas a observou por um longo tempo, em silêncio. Depois virou-se e desapareceu entre as rochas. Mas ao partir, deixou cair uma pequena bolsa de pão seco perto da caverna. E ninguém mais o viu. Assim era a prisão de Flávia, sem grades, mas com vigilância, sem correntes, mas com ameaça de morte. E ainda assim, dia após dia, noite após noite, essa prisão continuava se transformando em altar. Porque onde há uma mulher que ama, que consola, que ensina, ali, embora ninguém veja, já está presente o Deus que reina sem cetro e vence sem violência. O inverno se retirava das ilhas pontinas lentamente, e as primeiras brisas de primavera traziam consigo presságios mais amargos do que doces. Uma manhã, enquanto Flávia recolhia a água da chuva com um recipiente de barro, um sentinela se apresentou diante da caverna com um pergaminho selado. O rosto do soldado estava pálido, como se ele não compreendesse completamente a ordem que carregava. "Flávia Domitila", disse com voz baixa, evitando seu olhar. O imperador ordenou seu traslado para Roma, imediatamente. Por um instante, o vento pareceu parar. Flávia abaixou o recipiente lentamente e assentiu com calma. Não perguntou. Não protestou. Sabia que os tempos do César não eram os do Senhor, mas ambos convergiam quando o martírio se aproximava. Ela se despediu de suas irmãs de exílio com abraços silenciosos. Nereu e Aquiles a acompanharam até o embarcadouro, seus rostos serenos, seus lábios murmurando salmos. A viagem até Roma foi longa e silenciosa. O navio de transporte navegava contornando a costa do Lácio, e cada onda que batia no casco parecia anunciar o fim de uma estação de graça. Ao chegar ao porto, Flávia não foi recebida por aclamações ou familiares, apenas um grupo de pretorianos, armados e com rostos de pedra. Eles a escoltaram por ruas secundárias até as periferias da cidade, onde a esperava um lugar ao qual poucos retornavam com vida: a prisão de Terracina. Lá, em um complexo subterrâneo úmido e sem luz, ela foi confinada sozinha. A cela cheirava a mofo e sangue seco. Mas Flávia não temia. Ela se ajoelhou sobre a pedra nua e orou: "Senhor, se esta é minha cruz, que seja leve, pois tu a carregas comigo. Se este é meu altar, consagra-o com a tua presença." Dias depois, ela foi conduzida perante um tribunal secreto. Não era o Senado nem o Fórum. Era um conselho de sombras, presidido por um legado de Domiciano, que não mencionou seu nome. Apenas lhe perguntou: "Você está disposta a oferecer incenso ao gênio do César?" "Ofereço minha alma ao Deus vivo. Não tenho outro culto." "Você rejeita publicamente sua fé cristã?" "Proclamo-a com minha vida." "Insiste em negar a divindade do imperador?" "Insisto que só há um Senhor, e ele não usa coroa de ouro, mas de espinhos." O interrogatório terminou sem necessidade de sentença formal. O destino já estava selado. Durante as semanas seguintes, Flávia foi submetida a um confinamento rigoroso. Proibiram-na de escrever, retiraram sua comida por dias, a interrogaram sem descanso, a submeteram ao silêncio e à escuridão. Mas, todas as noites, entre as pedras de sua cela, ela orava. E às vezes, os carcereiros diziam ouvir cantos em latim, como se anjos escondidos repetissem com ela os salmos. Um desses carcereiros, um jovem chamado Hélio,
começou a observá-la secretamente. Não por dever, mas por algo mais profundo que ele não entendia. Uma noite, ele abriu a fresta da porta e viu Flávia de joelhos, com as mãos estendidas para a parede, seus lábios murmurando palavras de paz. "Por que você não odeia?" perguntou ele sem pensar. Flávia se virou suavemente, seus olhos brilhando na penumbra. "Porque o ódio é um peso que impede de voar. E eu quero subir até onde está meu esposo." Hélio não respondeu. Mas no dia seguinte, deixou uma flor sobre a pedra onde ela dormia. Enquanto isso, em Roma, os rumores sobre seu retorno se espalhavam secretamente. Os cristãos começavam a pronunciar seu nome nas catacumbas. Diziam que a leoa de Ponza havia voltado, que a mártir ainda viva resistia como uma tocha na masmorra. E entre as casas ocultas dos crentes, lâmpadas foram acesas em sua honra. Na cela de Flávia, no entanto, o tempo não tinha rosto, apenas o de Cristo. E a cada dia, ao acordar, ela murmurava: "Estou mais perto, Senhor, mais perto do que ontem." Uma noite, ela sonhou que caminhava pelos jardins do Palatino, mas já não eram de mármore. Eram de terra humilde, regados pelo sangue dos mártires. E, no centro do jardim, um cordeiro resplandecente sorria para ela com ternura. Ao acordar, soube que a cruz estava próxima e não temeu, pois enfim voltava para casa. A aurora ainda não tingira de ouro os telhados de Terracina quando as portas da masmorra de Flávia Domitila se abriram com um rangido áspero. 2 soldados, envoltos em capas cinzas, entraram em silêncio. Flávia, acordada há horas, os observou com calma. Eles não precisavam falar. Seus olhos já traziam a notícia que seu coração sabia há muito tempo. "É a hora, senhora", sussurrou um deles, o mais jovem, o mesmo que semanas antes havia deixado uma flor. Flávia se levantou lentamente, alisou sua túnica com dignidade, pegou seu véu branco, já desgastado pelos dias, e o colocou sobre seus cabelos com a delicadeza de quem se prepara para um banquete, não para a morte. Foi conduzida para fora da prisão em silêncio. Ninguém a insultava, ninguém gritava. Até o ar parecia conter a respiração diante da solenidade daquela figura que, caminhando entre as muralhas de pedra, irradiava uma luz serena impossível de apagar. A cada passo, sua alma se desprendia do mundo com mais leveza. Ela não usava correntes, não precisava de escolta. Sua liberdade já estava completa. O lugar da execução não era o Coliseu nem o circo. Domiciano, temendo a veneração pública, havia ordenado que fosse feita em segredo, em uma cripta fora dos muros de Roma, onde o mundo não pudesse vê-la, onde a história acreditaria esquecê-la. Mas os anjos e os justos a veriam. Ao chegar, encontrou Nereu e Aquiles, que também seriam executados naquele dia. Seus rostos não mostravam medo, mas uma paz antiga, aquela que vem de se saber já na presença do Altíssimo. "Irmã", disse Aquiles, inclinando levemente a cabeça, "guardamos a fé. Corremos a corrida. Nos aguarda a coroa." Flávia sorriu. Seus olhos brilhavam como se já vissem o invisível. "Então que nossa voz não trema. Que o mundo ouça o que nem o mármore nem o poder podem enterrar." Os 3 foram conduzidos a uma câmara subterrânea, escavada na rocha. Ali, conforme o mandato imperial, seriam sepultados vivos, uma condenação reservada para os de sangue nobre que desafiavam o César sem empunharem espada. Os soldados, seguindo a ordem, não proferiram insultos. Apenas fecharam a pesada laje de pedra atrás deles, bloqueando a entrada da luz. A escuridão foi imediata, o ar úmido, o silêncio total. Então Flávia falou: "Cantemos." E naquele sepulcro vivo começou um hino, não um grito de desespero, mas um canto de esperança. Com voz firme,
Flávia entoou as palavras dos Salmos que desde criança aprendera, mas que só agora compreendia em sua totalidade. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Guia-me junto a águas tranquilas e restaura as minhas forças. Nereu e Aquiles a acompanharam. Suas vozes, unidas na penumbra, eram como fogo invisível que subia até o céu. A morte não chegou com violência. Chegou como um sonho. O oxigênio se tornou escasso, o canto foi se apagando, os joelhos se dobraram e os lábios, ainda murmurando orações, se calaram um a um. Quando a última palavra foi dita, quando a última lágrima rolou sobre a pedra, a alma de Flávia se elevou. E em sua ascensão, a história de Roma mudou para sempre. Os soldados cobriram a entrada com terra e escombros, mas um deles, Elio, o jovem que a ouvira orar, não se moveu. Caiu de joelhos diante do local selado, com os olhos fixos na pedra. Não foi um crime, sussurrou. Foi uma oferenda. E em segredo, marcou a rocha com um sinal que apenas os cristãos entenderiam: uma cruz. Os dias passaram, depois os anos, mas o local nunca foi esquecido. Hélio, convertido em discípulo, guiou outros até o túmulo. Lá, em silêncio, começaram a se reunir, a orar, a recordar. Assim nasceu o culto a Santa Flávia Domitila, não por decreto de imperadores, mas pelo testemunho dos que viram em sua morte uma semente. E essa semente, enterrada com ela na rocha, germinou na fé de gerações inteiras, dando frutos ainda séculos depois. Ela, que teve tudo, entregou tudo. Ela, que poderia ter reinado, escolheu servir. Ela, que poderia ter permanecido em silêncio, falou com seu sangue. E Deus, que não esquece os seus, a coroou para sempre como mártir, esposa e mãe do novo reino. Roma continuou a girar. As coroas mudaram de dono. Domiciano caiu, traído pelos seus, e seu nome foi apagado das paredes do Senado. Outros Césares ocuparam o trono, e a cidade voltou a se vestir de ouro e mármore. Mas entre os cristãos, aqueles que se reuniam na sombra, em criptas, cemitérios e poços vazios, o nome de Flávia Domitila começou a ser passado de lábios a lábios, como uma chama que não se apagava. Não havia retratos dela. Não restavam estátuas. Mas onde houve silêncio, agora havia testemunho. E onde houve escuridão, agora havia luz. Na catacumba de Domitila, sob a via Ardeatina, começaram a se reunir homens e mulheres de todas as classes para orar. Ali, escondidas entre túneis serpenteantes, estavam as tumbas de Nereu, de Aquiles e a dela. Ninguém sabia como seu corpo havia chegado até ali. Alguns diziam que os cristãos, guiados por um tal Hélio, haviam recuperado seu corpo em segredo após a queda de Domiciano. Outros acreditavam que um anjo o havia conduzido até sua morada definitiva. Seja como for, seu túmulo se tornou um farol, não de dor, mas de ressurreição. As mulheres romanas que haviam conhecido Flávia na corte, e também aquelas que apenas ouviram falar dela nos sussurros da fé, começaram a invocá-la como modelo de entrega. Priscila, já idosa, organizava as vigílias de um canto discreto, lembrando em voz baixa as palavras daquela sobrinha de imperadores que um dia renunciou a tudo por Cristo. Ela não fugiu de sua cruz, dizia ela. Ela a abraçou e nos ensinou que o martírio não é uma derrota, é uma vitória invisível. Com os anos, as catacumbas foram ampliadas. Pinturas rupestres começaram a aparecer em suas paredes. A imagem de uma mulher com os braços abertos para o céu, vestida de branco, cercada por ramos de palma. Ninguém escreveu seu nome. Não era necessário. Todos sabiam quem ela era. E não apenas em Roma. Nas províncias mais distantes do império, ouvia-se falar de uma nobre que abandonou o trono para se ajoelhar diante do Deus dos escravos. Na Espanha, na África, na Gália,
os bispos citavam seu nome nos ofícios. Sua história inspirava virgens consagradas, catecúmenos em risco, soldados convertidos. Esse legado se espalhou silenciosamente, sem proclamações, sem triunfos públicos, mas como as raízes de uma árvore centenária, cresceu sob a terra, alimentando gerações inteiras de fé. Um século depois, o imperador Constantino legalizou o cristianismo. Roma abriu os olhos para a cruz, e quando a nova ordem quis honrar seus mártires, o nome de Santa Flávia Domitila foi inscrito nas liturgias, não como nobre, mas como fiel testemunha. Foi construída uma basílica sobre as catacumbas que levavam seu nome, e ali os peregrinos vinham com lágrimas, com lâmpadas de óleo, com filhos nos braços e promessas no coração. Mas além dos templos ou relicários, sua verdadeira herança ficou gravada na alma da Igreja. Em cada mulher que renunciava ao mundo por amor eterno, em cada jovem que se atrevia a crer além da espada, em cada cristão que dizia com ela: "Meu reino não é deste mundo." O legado de Flávia não foi gritado, foi sussurrado na alma dos humildes, cantado nos salmos da aurora, tecido nas lágrimas das mães dos mártires, e assim segue até hoje. Quando o mundo esquece o que não pode controlar, o céu lembra o que foi fiel. E na abóbada eterna onde brilham as verdadeiras coroas, ali resplandece seu nome, não como princesa do império, mas como filha do Altíssimo, mártir, santa e testemunha da esperança que nunca morre. O império caiu. Os Césares se tornaram pó. As colunas do Palatino se quebraram sob o peso dos séculos, e as águias douradas desapareceram do estandarte de Roma. Mas sob essas ruínas floresceu algo que o mármore não pôde sustentar nem o tempo pôde destruir: o perfume eterno de uma rosa nascida entre espinhos. Flávia Domitila, mulher de sangue imperial, exilada, mártir, não deixou códices nem tratados. Sua herança não está em bibliotecas nem em monumentos. Sua herança está na chama que ela plantou, silenciosa, no mais profundo do coração da Igreja. Uma chama que continua a arder em cada alma que decide renunciar ao poder pela verdade. Em cada olhar que se eleva para o céu com fé pura, em cada sim pronunciado na escuridão do mundo. Durante séculos, sua história foi contada à luz de lâmpadas de óleo, entre sussurros nas catacumbas e memórias de liturgias secretas. Mas o céu, esse céu ao qual ela aspirava sem clamor, não precisa de historiadores. Lá, seu nome está escrito em letras de luz ao lado dos de Nereu e Aquiles, seus irmãos na morte. E lá, entre coros invisíveis, ela ainda canta seu hino. Flávia não foi uma rebelde, não foi uma revolucionária. Foi algo mais perigoso para os tronos deste mundo. Uma mulher livre em Deus. Uma mulher que, tendo o mundo em suas mãos, o deixou cair por um reino que não se compra, não se negocia, nem se corrompe. Um reino que se encontra quando se está disposto a perder tudo por amor. E por isso, sua morte foi semente, seu silêncio, proclamação, sua cruz, coroa. Hoje, quando o nome de Domitila é pronunciado na liturgia dos santos, não ressoa com ecos de nobreza, mas com o tremor sagrado dos que venceram sem espada. Sua vida nos lembra que a santidade nem sempre se manifesta com milagres visíveis, mas com fidelidade inquebrantável no oculto. Porque em um mundo que muda de rosto a cada geração, existem verdades que permanecem, e entre elas está esta: o amor oferecido sem medida jamais morre. Santa Flávia Domitila, Rosa dos Flávios, mártir da fé, filha do Império e esposa de Cristo, rogai por nós.